No primeiro mandato de Trump, a guerra comercial foi contra a China, com tarifas que chegaram a 30% sobre os produtos eletrônicos, veículos e painéis solares, além de sanções e bloqueios tecnológicos. Esse confronto gerou um acordo de fase 1 em 2020, mas as metas nunca foram plenamente cumpridas, e o resultado foi visto como um insucesso estratégico. Agora, em 2025, Trump amplia seu foco para o mundo, e o Brasil entrou na mira. Com tarifas de até 50% sobre diversos produtos brasileiros, cerca de 30% das exportações nacionais aos Estados Unidos foram afetadas. Ainda assim, aproximadamente 700 itens foram incluídos em uma lista de isenção, resultado de pressões diplomáticas e lobby setorial. Mas vários setores já sentem um impacto direto, como por exemplo a indústria química, que já conta com perdas estimadas em 1,7 bilhão de dólares por ano e alerta sobre possíveis quebras na cadeia de suprimentos. Mas esse movimento vai além da economia, é um recado geopolítico. Uma nova guerra comercial se desenha e nela interesses estratégicos pesam mais que o livre mercado. No episódio de hoje vamos investigar os bastidores dessa escalada. O que está por trás das tarifas, por que o Brasil virou alvo e como isso pode afetar empregos, exportações e o papel do país no cenário internacional. Fica até o final, pois o que parecia só uma questão de impostos pode ser o prenúncio de uma nova ordem mundial. Fala, meu querido ouvinte do Outcast, aqui é o Leonardo Pizarro, host deste podcast. Para você que não me conhece, você pode acessar leopizarro.com.br e conhecer um pouquinho sobre a minha jornada empreendedora. Fala pessoal, André Tenório, co-host aqui do canal. Para você que não me conhece e quiser me conhecer mais, tem um link na descrição do meu canal no YouTube, Geopolítica Sem Filtros. Muito bem, Andrezito, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre... Tarifaço, né? Tarifaço. Trump, o cara que a gente acompanha desde o episódio 1 desse podcast, certo? Certo. E hoje a gente vai fazer uma análise aí dos últimos acontecimentos desse tarifaço. Que agora afeta diretamente a nós, né? Agora sim. E uma coisa que foi impressionante, né? A gente veio debatendo sobre o Trump desde o primeiro episódio, que nem eu falei. A gente acompanhou ele sendo eleito e quando ele foi eleito, a gente falou, agora o Brasil tem que ficar quieto. Não falar nada, ficar bem pianinho, exatamente, que senão o couro vai comer. E o que aconteceu? Acabou acontecendo o que aconteceu, né, cara? Infelizmente, estamos sofrendo as consequências. Então, Andrezito, por onde que a gente começa? Os recados paroquiais, né? Exatamente, nossos recados paroquiais, que nada mais são do que os nossos patrocinadores. Primeiramente, a OutSystem, uma assessoria de marketing completíssima para você que tem um negócio e quer faturar no online, quer crescer a sua marca, crescer a sua presença, tanto no digital quanto no físico, né? Quer estruturar o time de marketing, quer estruturar as suas vendas, quer realmente ter mais fôlego nas redes sociais, é com a OutSystem que você deve conversar. Um link para uma sessão estratégica comigo ou com alguém da equipe está na descrição deste episódio. Vão lá e dão uma conferida. E o nosso segundo patrocinador é a Designer Pro. A Designer Pro, que é uma plataforma de design por assinatura para você que tem um negócio e precisa de artes constantemente, né? Precisa aí de carrosséis para o Instagram, precisa de criativos, precisa de vídeos, motion, tudo que o seu negócio precisa em questão da parte criativa. A Designer Pro é a melhor parceira e é a plataforma mais acessível do mercado, onde você consegue iniciar com apenas um crédito e já fazer os seus primeiros pedidos. Então, dá uma olhada, o link está aqui na tela e na descrição desse episódio e bora lá pro assunto. Bora lá, né, cara? Então, Andrezito, por onde que a gente começa falando aí? Porque foi muitos acontecimentos em pouco tempo, cara. Exatamente. Por onde que você acha que a gente deve começar essa nossa análise? Cara, nós podemos começar desde o período em que foi uma consequência de vários atos, na minha análise, né? A análise principal agora que a grande mídia faz é de que é culpa do Bolsonaro, que é o que o Trump está fazendo isso por conta do Bolsonaro. Uhum. Mas, na verdade, na minha concepção, é desde o período que o Lula vem criticando a guerra de Israel e Hamas. Você acha que já puxa da já guerra? Puxa de lá. É? Já puxa de lá. Porque na minha concepção era culpa do Lula também, só que era culpa porque ele fez aquelas cúpulas do BRICS aqui. Sim. E atacou o dólar diretamente. Também, eu acho, é uma consequência, uma das consequências, mas eu acho que já vem desde as falas do Lula. Porque em nenhum momento o Lula conversou com o Trump desde que o Trump foi eleito. E ele não foi convidado para posse, né? Não. Foi o Bolsonaro convidado. Foi o Bolsonaro. E foi desde esse período o Lula não conversou com o Trump.
E o Lula vem criticando a questão da guerra de Israel e Hamas, falando que é um genocídio na Palestina. Depois já começou a falar, criticar os tarifaços do Trump, as tarifas que o Trump fez. Inclusive, agora recentemente, ele nega o Holocausto, né? Basicamente. Mas isso, né? A cereja do bolo. Cereja do bolo. Mas é uma questão que, na minha concepção, veio lá de trás. E lembra uma vez nos episódios aqui, logo quando teve a guerra comercial, que o Trump começou a impor tarifas em vários países, que o Brasil chegou à taxa dos 10%. Até a gente falou na época que o Brasil comemorou. Um dos nossos episódios que a gente conversou, o Brasil comemorou. Porque, tipo assim, o Trump esqueceu do Brasil. O Brasil não é prioridade para o Trump. Então, vem desde esse período, o Lula já criticou que os Estados Unidos não faz isso, enfim. Foi uma questão consequência. O Trump foi, beleza, não chegou ao ponto de vou olhar para o Brasil agora com outros olhos. Mas como você disse na introdução, desde a abertura do nosso episódio, nos Estados Unidos, o Brasil tinha que ficar longe dos holofotes, o que não foi o que o Brasil fez. Então, a questão da hegemonia do dólar, o Lula já havia falado isso lá atrás, quando começou as tarifas do Trump. E nós falamos aqui que o Trump olhava para o comércio internacional como se fosse uma planilha de Excel. E via quais países estavam no vermelho e quais estavam no verde. Sim. E o Brasil, querendo ou não é um país que os Estados Unidos é deficitário. Pelo contrário, o Brasil é deficitário no comércio com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é superavitário. Só que por que também ele pode ter imposto essas tarifas? Além da questão dos BRICS, que eu falei das falas do Lula, da quebra de hegemonia do dólar. Também porque o Brasil é um país muito burocrático, muitas regras comerciais, muito protecionista. Então, cara, tipo assim, você pode elencar vários motivos pelo qual o Trump quis impor essa tarifa de 50%. As Big Techs, que a gente vai debater aqui durante o episódio, né? Mas estou falando meio que no geralzão quais são os motivos. Big Techs, desde a época do Elon Musk falando, além de outros, como a Meta. Quando multas diárias para o Twitter. Cerceando a liberdade de expressão dessas Big Techs, das redes sociais. Então, cara, são vários fatores que a gente pode chegar na consequência que foi 50%. Entendi. Bom, e vendo esse cenário, o que você acha que deveria ser o nosso posicionamento como um país? Nem pensando no presidente. Como deveria ser o nosso país depois que aconteceu o tarifaço? Porque antes a gente via ter ficado quieto, né? Sim. E agora depois, qual que deve ser? Cara, tipo assim, o Brasil tomou um lado quando o Lula foi reeleito de que vamos se aproximar dos BRICS, da China, da Rússia, enfim. Mas após já feito os 50%, o Brasil deveria ter feito o quê? O Itamaraty é um órgão independente, o Brasil sempre foi neutro na política internacional. Então o Itamaraty devia chegar, sentar e falar assim, não, vamos ligar para o governo americano e vamos negociar. Mas não, o Brasil o papel que o Brasil fez foi de uma criança mimada. Você me colocou tarifa de 50%, eu não vou falar mais com você. Então a gente vai revidar, como estão falando, né, os órgãos oficiais do governo, vamos revidar, que não é assim, que não já se viu, é soberania e tal. Mas no fim vai ficar... E a sua análise, você acha que o Brasil deveria ou pode confiar no BRICS? Porque, tipo assim, a gente tá tendo esse posicionamento, teoricamente, porque a gente tá respaldado pelo BRICS. Mas você acha que a gente pode confiar nisso? Não, porque o BRICS não vai comprar uma briga por conta do Brasil. E não vamos também depender do comércio 100% em relação ao BRICS. Vamos lá. A desculpa do Lula é que foi por conta dos BRICS, também um dos motivos. Vamos lá. Primeira fala do Lula, que provavelmente foi o que agravou a situação, foi a queda da hegemonia do dólar. Que o BRICS deveria fazer uma moeda internacional e tal. Perguntaram para o ministro das Relações Exteriores da Rússia. A Rússia é o país com o maior número de armas nucleares do mundo. Perguntaram para o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, que é o que está negociando também a relação das guerras da Ucrânia. Lavrov, o que o senhor acha da queda da hegemonia do dólar, substituição do dólar por uma moeda e tal? O Lavrov falou, essa foi uma ideia que o Lula colocou em debate, não foi ideia da Rússia. Tipo assim, nossa, não. Porque, cara, vamos lá. Primeiro é impossível, já conversamos aqui em outros episódios, substituir o dólar, porque o país que vai emitir a moeda tem que ter, cara, um déficit gigante. Imagina você emitir a moeda responsável pelo comércio internacional todo. Segundo, a Rússia está no meio de uma guerra com a Ucrânia que o Trump está meio sinalizando para a Rússia um acordo de paz para a Rússia poder voltar ao mercado internacional. Então a Rússia não vai querer se meter com os Estados Unidos para comprar uma briga pelo Brasil.
Segundo ponto, segundo país, a China. A China recém negociou um acordo com os Estados Unidos, que estavam em guerra comercial os dois, mais de 100% taxa um para o outro. Negociaram agora. Tu acha que a China falou, não, vamos comprar briga pelo Brasil? Não vai. A China sabe que depende dos Estados Unidos, assim como a Rússia depende agora dos Estados Unidos ser esse país que vai fazer com que eles possam ser reinseridos no Ocidente, no mercado do Ocidente. E a Índia também... Cara, se der uma guerra entre Estados Unidos e China e Rússia, a Índia vai pular para o lado dos Estados Unidos. Porque a Índia não se dá com a China também. Você acha? Eles se aturam. Ela estando no BRICS? Eles se aturam. Mas a Índia, cara, é muito mais aliada dos Estados Unidos do que da China. E, cara, então o Brasil tá sozinho nessa. Só que o Lula acha que, não, o BRICS vai compensar. Não vai compensar. O Brasil, os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Atrás da China. Vai buscar mercado aonde? Cara, vamos lá. Que o Lula retalie em 50% da taxa. A gente utiliza rede social, toda a tecnologia. Imagina se do nada os Estados Unidos corta o WhatsApp do Brasil. Imagina a crise que vai dar. Sim. O WhatsApp, só o WhatsApp. Muitos negócios dependem de WhatsApp. O Instagram, cara, beleza. Mas o WhatsApp, cara, como é que fica? Imagina, porque hoje em dia é ligação pelo WhatsApp. Tem gente que nem bota mais crédito mais. Sim. Agora é ligação pelo WhatsApp, internet, acabou. GPS, o Brasil... Daí aquela questão do Brasil nunca ter olhado para si mesmo, né? Para ver como somos dependentes dos outros. Se o GPS cair, o Brasil vai depender de quê? Eles estavam vendo talvez um possível GPS chinês, mas que não conseguiria comportar tudo. Esse GPS, inclusive, coloca o Mato Grosso do Sul em cima do Mato Grosso do Mato Grosso, invertido. Tipo, cara, olha o nível de GPS que estão buscando, sabe? Então o Brasil é muito dependente da tecnologia americana, cara. Caramba. E as Forças Armadas também soltaram uma nota falando que estão aliados com os Estados Unidos, não estão aliados com o BRICS, por exemplo. As Forças Armadas de onde? Do Brasil. Sério? Eu não vi Sim, isso. Sim, porque cara, o Brasil fechou um acordo recente de compra do caça Gripen, de não sei quantos bilhões de reais vai ser. Fechamos um acordo de mais de 122 mísseis também dos Estados Unidos que a gente comprou deles também, que está para chegar. Então as Forças Armadas têm e sem contar que tipo, o Departamento de Defesa americano, junto com a Força Armada Brasileira, tem um acordo de tarifa zero. E saiu alguns boatos que a FAB não tinha dinheiro para botar gasolina nos aviões, uma coisa assim, você viu isso? Não cheguei a ver. Tava rolando um boato disso no X, mas eu acho que... Não cheguei a ver. Tava tentando denegrir, sei lá. Não cheguei a ver. Provavelmente isso. Sim. Mas o Brasil é muito dependente das Forças Armadas Americanas também, cara. Sim. Eles são também de ideologia das Forças Armadas também, né? E alguns... Na verdade, todos os episódios que a gente fala sobre Trump e os Estados Unidos, a gente sempre falou, Estados Unidos acha o Brasil inimigo já. Sim. Já, até com o governo Biden já achavam a gente inimigos. Só que não era essa guerra já visível, assim, né? Era algo mais velado. Agora, com Trump versus Lula, já está claro, nós estamos do outro lado da linha. Sim. Nós não somos mais amigos. E aí vai vir, além das tarifas, a gente pode não conseguir mais visto para os Estados Unidos, a gente vai sofrer as consequências agora, né? E também tem um dos outros fatores que a gente pode elencar também, que a mídia coloca como principal, mas eu não coloco como principal, é só consequência. É consequência de todas as falas do governo, posicionamento do governo brasileiro. Também tem o fato do Eduardo Bolsonaro ter ido para lá, junto com o Paulo Figueiredo. Eles, querendo ou não, eles têm um canal de comunicação com deputados republicanos que levaram a pauta... Você acha que eles influenciam? Não digo, eu acho que, claro, que eles vão puxar para si a responsabilidade, óbvio. Mas tem uma certa influência, com certeza. Se chegou no ouvido do Marco Rubio primeiro, para levar o Trump, foi por conta do que eles falaram com os deputados republicanos, principalmente da Flórida, que depende de votos da comunidade brasileira também na Flórida, é muito grande. Então eles conseguem ter uma certa influência ali para os brasileiros na Flórida, que leva até seus deputados. Lá a democracia, né? O cara consegue levar até o deputado. Aqui no Brasil, o deputado, enfim... Leva até o deputado republicano que levaram até uma sessão do Congresso americano para ser aplicada a lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes. Que levaram até o Marco Rubio, porque também, além do principal do governo brasileiro, também tem a questão da lei Magnitsky, que é cercear a liberdade de expressão. Mas é uma questão também que, claro, o Elon Musk já tinha levantado lá atrás, quando ele criticava o Alexandre de Moraes abertamente no X. Então já vinha para o Trump, mas com esse rompimento... ficou meio que afastado do segundo plano. Tipo assim, cara, agora não é prioridade o Brasil porque o Elon Musk não é mais
faz parte do governo, era o único que conseguia buzinar lá diretamente ao Trump, né? Por conta da cerceação da liberdade de expressão no Brasil. Após isso, o Trump, cara, focou na Ucrânia, focou na guerra de Israel, enfim. Depois, os deputados levaram até o Marco Rubio, através do Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, levaram para o deputado que levaram também o Marco Rubio. Então, voltou a ser levantada uma questão. Mas não acredito que Eduardo Bolsonaro tenha contato direto com a Casa Branca. Deve ser um intermediário, mas, tipo assim, tem sua parcela, mas claro que a mídia brasileira coloca eles como se fossem os principais. E eles também, claro, por óbvio, vão querer o crédito também. Não, eu realmente tenho contato direto. Mas não. A impressão que eu tenho é que eles não influenciam nisso. Talvez tenha um pouco, que nem você falou, conversa com o deputado, outro e acaba chegando no Trump em alguma hora. Só que eu acho que não são eles que estão ditando ali as regras. Tipo, não, vamos fazer assim, vamos atrás do Alexandre de Moraes, vamos não sei o que lá. Tipo, não são eles que estão fazendo isso. Até porque eu vi a entrevista dos dois para o Inteligência Limitada, eles comentaram que quando levantaram a questão lá para eles, olha, levantamos certas opções em relação ao Brasil. Quais que são elas? Vamos atacar o Alexandre de Moraes através da lei Magnitsky, que é, tipo, cortar o visto, cortar questão econômica, tipo, censura econômica mesmo. Barreira econômica para ele. Só que, quando foi levantada a questão das tarifas, os dois foram contra. Porque, querendo ou não, cara, no início, quando saiu, também a mídia aproveitou para jogar a culpa no Bolsonaro. O povo todo brasileiro está sendo penalizado por isso. Então, se eles tivessem influência, com certeza eles também saberiam que, a partir do momento que o Trump aplica uma tarifa de 50% para o comércio brasileiro, está afetando o povo, não quem deveria ser afetado. Sim. Agora, a questão do visto, do Alexandre de Moraes, tudo, claro que foi o Elon Musk lá atrás, que já continuou a pauta sendo levantada por eles. Sim. Mas porque, querendo ou não, o Alexandre de Moraes já estava na mira do Elon Musk. Já estava na mira, o que eles fizeram foi reiterar. Agora, a questão do comércio não foi eles, foi o Trump mesmo. Sim. Que aproveitou e falou, não, vocês querem fazer cúpula do BRICS, querem acabar com a hegemonia do dólar? E o Trump sempre falou isso, cara, no discurso dele lá atrás. Acho que mês retrasado, ele soltou um textão no Turf Social e também no X, falando os países que quiserem acabar com a hegemonia do dólar vão sofrer represálias. Ele falou isso lá atrás. Mas como, já era óbvio, mas como a mídia tem memória curta, fala, não, isso aí é culpa do Bolsonaro, que é por conta do Bolsonaro também, cara. Vamos lá. Na nossa leitura, esse tarifaço é consequência das atitudes do Lula. Sim. Só que quando o Trump anunciou o tarifaço, uma das primeiras palavras foi Bolsonaro. Tipo, ele jogou lá na carta que eles estão fazendo uma caça às bruxas ao Bolsonaro e tudo mais. Você acha que isso foi alguma estratégia do Trump ou realmente ele leva isso em consideração? Ou realmente tá tipo, passar um pano aqui que foi pro Bolsonaro, mas na verdade eu só quero tarifar porque eu tô tarifando todo mundo e eles estão ameaçando a hegemonia do dólar. Essa questão da carta é uma questão de interpretação. Por exemplo, você pode começar com o assunto mais importante ou começar com o assunto menos importante. A mídia pegou e viu lá, começou por conta das caças bruxas ao Bolsonaro. Então eles pensaram, não, esse é o assunto mais relevante para o motivo do tarifaço, porque o Trump cita ele primeiro. Só que não quer dizer, o Trump mesmo fala, o Bolsonaro não é meu amigo. É um grande aliado, no qual eu fiz negociações com ele, enfim, é injustiça. Beleza. Só que após o início que ele fala do Bolsonaro, ele começa a falar do comércio, que o Brasil está sendo injusto. Mas vamos lá, mas os Estados Unidos é superavitário com o Brasil, mas pode ser injusto em relação ao protecionismo. A liberdade... Cara, assim, as Big Techs também influenciam muito na decisão do Trump até hoje. Os caras, eles ainda estão com o Trump, o Meta, o X, por mais que tenha brigado com o Elon Musk, cara, sabemos que no fundo deve ter um canal de comunicação entre os dois ainda, enfim. Então, levantadas essas questões para o Trump. E, ao mesmo tempo que tu tem um governo ali que está se aliando com Rússia e China, principais inimigos dos Estados Unidos que querem acabar com a hegemonia do dólar, vamos lá, então o Trump já olha com outros olhos também. Então, eu acredito que o Bolsonaro também tem sua relevância. Cara, tipo assim, vamos lá, é um acumulado de situações que tu pode escolher. E temos que também, outro ponto que tem que ser levantado é que temos que diferenciar o tarifaço para a retaliação contra o Alexandre de Moraes. Eu acho que são coisas separadas. Só que a mídia aqui no país está juntando como se fosse uma ação. Tudo, é verdade. Mas temos que separar. Temos que separar, porque o tarifaço é em relação à questão comercial. E a lei Magnitsky é aplicada ao Alexandre de Moraes.
O tarifaço não é por conta da lei Magnitsky. É questão comercial mesmo. O Trump meteu 35% de tarifa no Canadá. Aplicou 30% de tarifa na União Europeia agora de novo. Tinham recém feito, mas tinha voltado atrás, agora aplicou de novo e está reaplicando. Então, o que ele quer fazer? E isso a gente conversou no último episódio. Ele está tarifando para fechar acordos de livre comércio com os países. Fechou um com a Argentina agora, 80% de desconto, de isenção de tarifas com a Argentina. Fechou um antes de ontem com a Indonésia. O primeiro-ministro da Indonésia foi lá, o presidente da Indonésia foi lá, fecharam acordo. Então é só o governo brasileiro agir de outra maneira, mas o governo brasileiro é infantil. E a lei Magnitsky está sendo aplicada ao Alexandre de Moraes, porque daí são duas situações diferentes. Só que a mídia aqui está fazendo é juntar em um problema só. Não, está interligado o Alexandre de Moraes com a taxação. É como se o Trump estivesse atacando o Alexandre de Moraes e está atacando o Brasil. É como eles estão juntando tudo isso numa peça só. Sim. Olha o ataque ao Brasil. Estão cerceando as contas, cerceando o Alexandre de Moraes e estão tarifando o Brasil como se fosse um pacotão só. Porque assim, vamos lá, que nem a gente estava conversando ali agora há pouco. Se o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo tivessem essa questão de influência mesmo no governo, eles iriam falar, Trump, aplica só as sanções aos ministros do STF, não aplica o comércio. Porque, cara, quando você aplicou pro comércio, respingou no Bolsonaro. Só assim, você está ferrando o povo que não tem nada a ver por conta desse julgamento. Mas não, por isso que são coisas separadas, entendeu? E aí que eu vejo que a narrativa dos bolsonaristas, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, erra. Porque aí eles falam, não, a gente vai fazer de tudo, nem que seja um cenário de terra arrasada, a gente tem que botar fogo na floresta pra matar o bicho lá dentro. Tipo assim, eles estão fingindo que eles concordaram com essa taxa e que tem que todo mundo se fuder para os bolsonaristas sobreviverem, sabe? Sim. Isso eu acho um erro absurdo. Só que, vamos pensar na lógica deles. Se eles falam que não quiseram, também iriam demonstrar que não tem influência no governo americano. Pode ser também. Entendeu? Só porque que você aí fala eles assim, não, viram inimigo do povo, né? Sim, mas eles preferem mostrar, mas tipo assim, eles não estão pensando no povo agora, aí que tá. Eles estão pensando nessa guerra contra o STF. Eles estão pensando, exatamente, mostrando para o STF, para os outros políticos, de que eles têm influência. Entendeu? O povo, popularidade a gente procura depois, mas o jogo de poder aí. Que negócio interessante, é interessante nós dar isso, porque assim, se eles falam, não, a gente concordou com a represália ao ministro do STF, porém ao comércio a gente não quis. Só que foi lá, o pessoal pode pensar, então eles não têm tanta influência assim. Porque se não concordaram e o Trump falar, eles falaram, não, a gente concorda, a gente falou que sim, e estamos junto e tal. Não, então os caras têm influência. Pode ser, eles estão fazendo um joguinho de poder. É jogo de poder, cara. E querendo ou não, eles sabem que a base bolsonarista eles não perdem. Eles vão perder exatamente, os libertários, eles vão perder o pessoal que tá meio em cima do muro ali. E daí tem isso, mas aí, por isso que eu disse, se nós for separar os dois, a gente vê que não tem tanta influência assim. Entendi. E o que você vê? Porque o cenário antes ali desse tarifaço era que Lula era um morto político, basicamente. Estavam falando isso. E após o tarifaço falam que ele deu uma reanimada, deu uma revida. Como é que você vê essa situação? Cara, foi até aquela mensagem que eu mandei para você. O Canadá, o partido do Trudeau, estava lá perdendo por 20 pontos de diferença nas pesquisas para o Partido Conservador. Após o tarifaço do Trump no Canadá, o Partido Trabalhista do Trudeau começou a bater de novo contra o Trump e o povo pensou assim, não, os caras estão defendendo a gente contra os Estados Unidos. Por mais que o governo esteja ruim, a nossa soberania é principal. E o Partido Conservador, por ser mais à direita, ficou nesse, e agora? Será que a gente vai atacar o Trump e perder a nossa base, que é minoritária, ou será que a gente vai defender o nosso país e daí a gente pode perder eleitorado? Não sabia o que fazer. Esse é o problema. Então, o que aconteceu foi que o Trump começou a atacar lá o Canadá, o Partido Trabalhista começou a revidar, falar que não ia aceitar e tal, também retaliar. Começaram a subir nas pesquisas porque acharam um inimigo externo em comum, que era o Trump. Beleza, então muita gente comparou a isso. Só que eu fiquei pensando depois, beleza, só que tem um problema. A questão é que no Canadá, o povo tem poder de compra. O Brasil, eles estão perseguindo, querendo ou não, a direita brasileira, tornar lá inelegível o Ronaldo Caiado, o Marçal, o Bolsonaro. O Tarcísio parece estar na mira da justiça. Ontem já saiu que o Nicolas Ferreira também está na mira da justiça. Cara, é realmente uma caça às bruxas. E assim, quando você começa a ser perseguido,
o povo começa a ser solidário. Querendo ou não, internamente, porque pensa, cara, beleza, um ou outro tá, mas tá demais, entendeu? Começa a se preocupar. A gente vê depoimentos de outros ministros do STF, que nem o Marco Aurélio Mello, que foi um ministro histórico, falando que, cara, tá demais. Estão abusando. Daí você vê que ao mesmo tempo que estão perseguindo, o Lula tá mais preocupado com o Bolsonaro do que salvar a economia brasileira. A gente vê gasolina aumentando, a gente vê o dólar disparando, a gente vê a taxa de juros batendo recorde histórico. É o recorde histórico, a taxa de juros, acho que do mês passado. Nunca teve tão alta na história do Brasil. Tipo assim, talvez antigamente, mas nos anos recentes. O povo perdendo o poder de compra, o café, que é um item básico, caro pra caramba. E daí o povo pensa, pô, minha qualidade de vida não aumentou. A saúde continua ruim, Sim. a violência continua ruim, a economia continua ruim. O cara tá preocupado em perseguir o Bolsonaro, deu Trump e vem tarifa aqui. O Lula pensa que não, agora tu achei um inimigo externo para poder levantar a popularidade. No início, aquela questão de soberania e tal, beleza, só que agora tá caindo por terra de novo, cara. Passou, tipo, talvez na primeira semana ali, o povo pensa, não, tem que ficar do lado do Lula. Só que daí o povo tá pensando assim, não é bem assim. Não tá bem assim o negócio. As pesquisas, claro, ele dá uma melhorada nas pesquisas, só que, cara, toda a simulação ainda continua ali perdendo para qualquer um da direita no segundo turno. Sério? Sim. Não vi. Pro Tarcísio, pra Michele Bolsonaro, até pro Eduardo Bolsonaro. Então ele deu uma alavancada na popularidade, porque achou um inimigo em comum, só que o povo também pensa com o bolso, né, cara? Sabe uma coisa que eu pensei? É que com essas taxas fica inviável para muitas empresas exportarem. E aí vai ficar esse produto no mercado interno. Pode acontecer que nem aconteceu com as laranjas, tinha polícia no pé, mas pode acontecer deles venderem barato aqui dentro. Sim. E aí acaba baixando os preços no mercado, nas coisas do dia a dia. E isso pode dar um gás pro governo Lula. A curto prazo, sim. Sim. Tipo assim, 2 meses, 3 meses, mas depois já começa a se escancarar de novo. Porque daí as empresas começam a pensar, pô, eu vendi lá por $50 mil, aqui eu tô vendendo por R$50 mil. Digamos, exemplo, hipotético. Tô jogando aqui, enfim. O lucro tá indo bem agora, primeiro mês ali, segundo mês, porque, cara, tive que vender aqui, senão eu ia perder todo o estoque, mas pelo menos eu tenho uma margem de lucro assim. Só que depois de uns 3 meses o cara pensa, pô, agora aquela margem que eu tinha já não tá mais, então preciso começar a cortar aqui. E como é que faz? Que nem eu vi empresa, aqui em Santa Catarina tem uma empresa, esqueci o nome da empresa, cara. Deu férias coletiva para mais de 500 funcionários. Tu viu isso, não? Não vi. 500, aqui em Santa Catarina. Caramba. 500 funcionários, deu férias coletiva porque eles dependiam da exportação para os Estados Unidos. Nossa. Não era VEG. Não. Esqueci o nome da empresa. Mas deu férias coletiva, entendeu? Nossa. Mas então... Daí como é que fica? Só que, tipo assim, se houver margem, eles vão vender no mercado interno. Só se não houver margem mesmo. Sim, é que nem a da laranja. Pensar, Sim. pô, se tá nós pegar um caminhão, contar caminhão, às vezes para vir pegar essa mercadoria Não vale e a pena. vender, não vale a Sim. pena. Custo operacional. Não, isso eu entendo super. Só que se o cara tiver margem, ele vai querer vender. E aí vai vender mais barato. E aí vai cair A margem de lucro dele também. Não, cai os preços, mas também cai a margem de lucro dele. E daí, só que daí a curto prazo, beleza. Para não perder a safra. Só que depois o cara pensa, não, eu preciso colocar no preço que eu estava vendendo lá fora, senão para mim não vai continuar. Preciso manter as máquinas que eu peguei, os funcionários que eu tenho. Muitos estão com empréstimo, né? Muita coisa. Exatamente. Então, tipo, a curto prazo, tranquilo. Só que daí a cadeia de suprimento na hora vai começar a querer cobrar. Caramba. Onde vai parar isso, hein? Cara, tipo assim, complicado. Tem que ver isso aí. Até a gente tava conversando em off aqui, a gente comentou, né? Tipo, tu falou, eu também falei, cara, eu mesmo, é a primeira vez que eu sinto que eu tô preocupado com o Brasil, cara. Sim. A gente não quer ser alarmista aqui. Mas realmente tá preocupante a situação. Tipo assim, eu que convivo bastante no meio ali dos bitcoiners, eu vejo que muitos estão indo tirar a cidadania no Paraguai, no Uruguai, realmente vendo um plano B, um plano C, um plano D, tipo assim, já se preparando pro pior, sabe? Daqui virar uma Venezuela, uma Cuba da vida, de tanta sanção, de tanta má gestão, sabe? Eu vi uma notícia dizendo que na próxima semana vai ser novas sanções. E tem aquela questão, vamos lá, não é ser alarmista, mas vamos trabalhar com todas as hipóteses, né? A gente faz uma análise não só do que aconteceu, senão a gente vai chover no molhado, vai ser Sim. engenheiro de obra pronta. Mas vamos lá, hipoteticamente, é muito difícil de acontecer, mas se acontecer, vocês ouviram primeiro aqui, pode acontecer, vamos lá, que o Lula retalhe também 50%.
Daí o Trump fala, se você colocou na carta, se você retalhar 50%, eu vou retalhar em 100%. E não faz sentido retalhar 50%. Daí, beleza. Só se ele for muito maluco. Sim, mas a gente tá trabalhando com hipótese, né? Sim. Daí, tipo assim, fechou. Daí o Lula vai lá e fala, então vai ser... Começa a se peitar os dois. O que acontece? Como já teve a fala ali, não lembro de quem comentou, que poderia tirar o GPS do Brasil. Né? Então, tu comentou ali também. Tira o GPS do Brasil. Se for aplicado a lei Magnitsky também no país aqui, 100%, como diz a lei, cara, tem até questão de operadoras dos cartões aqui do Brasil parar de funcionar. Uhum. Tipo Visa, Mastercard. Sim. Até o Ryan, ele não é adepto das criptomoedas, mas ele falou, olha, pessoal do Brasil aí, eu, se fosse vocês, começaria a comprar criptomoeda. Uhum. Porque se perder a Visa e Mastercard, vai fazer o quê? Então, talvez o Pix ainda funcione, mas de qual banco? Caixa, Banco do Brasil, entendeu? Cara, ia ser uma... Tipo assim... eu acho engraçado... Eu acho engraçado o pessoal comentar assim, cara. Tipo... Não, porque o Brasil tem capacidade de peitar economicamente os Estados Unidos, porque eles dependem mais de nós do que nós deles. Olha só como é que tá o nível, cara. Tipo, vamos lá... Microsoft, Apple, Meta... A gente tem que saber o nosso lugar, né, cara? Tem que saber o nosso lugar, cara. Olha que coisa surreal. Eu acho engraçado isso, cara. Tipo, imagina o caos que ia virar. Até comentei com um professor meu da faculdade, que eu volto e me troco ideia com eles. Ele comentou, olha, se cortasse os cartões de crédito, Visa, Mastercard, enfim, do Brasil, um lado seria bom. Que o brasileiro seria educado financeiramente na marra. Para não gastar mais com crédito, mas também com... Eu comentei com ele, cara, mas daí o problema é o seguinte, daí vem essas lojas aí que tem no Brasil, Magazine Luiza da vida e tal, dá o cartãozinho pro brasileiro, então pega e compra no crédito, se afunda e continua. O carnezinho. O carnezinho, né? Volta só o carnê, então, cara... Sim. Enfim, mas seria na brincadeira, né? Uhum. Só que, cara, esse é um caos completo. Sim, a gente ia sofrer o que a gente viu a Rússia sofrendo quando iniciou a guerra, lembra? Que a gente olhava, nossa, McDonald's saiu de lá, Starbucks saiu de lá, Apple saiu de lá, tudo saindo de lá. Sim. E aí, tipo, tinha que vir aqueles mercados paralelos, assim, ou importando, ou, tipo, usando a mesma fábrica que tinha antes da Nike pra fazer produtos sem a marca da Nike. Vai ser uma loucura, cara. Mas espero que não chegue a esse ponto. Mas uma questão ali, só pra finalizar ali, é que, tipo assim, nós comentamos sobre a Venezuela, né? Como é que os venezuelanos conseguiram deixar chegar a esse ponto, né? Foram o país mais rico da América do Sul, poderiam ser a nova Europa, enfim. Como é que conseguiram permitiram que o governo chegasse onde chegou? Olhamos para nós agora. Os Estados Unidos... Estamos no caminho. Os Estados Unidos fazendo o que está fazendo, enquanto isso o presidente fazendo. A justiça do lado do presidente também. Porque, tipo... Qual que foi a carta de resposta do Brasil? Foi com a ajuda do judiciário. Um ministro da STF, que eu não vou citar o nome, ajudou o Lula a responder junto com a carta. Olha o nível. Como assim, cara? Tipo, o cara tá governando agora? Junto. Esses dias eu vi que a Câmara dos Deputados tinha vetado o aumento do IOF. Que o governo tinha elaborado o aumento do IOF, a Câmara derrubou. Falou, não vou aumentar o IOF. O que o ministro da STF fez? Pegou lá e falou assim, não, eu vou vetar o veto da Câmara. Então o IOF vai aumentar. Então pra que votamos em deputado? Pra que votamos em senador, entendeu? Não serve pra nada. Então olha o nível que o nosso país está, cara. E ao mesmo tempo, tudo isso acontecendo, essa baderna. Estamos tomando sanção dos Estados Unidos, a maior potência mundial. E o nosso presidente usando o bonezinho, o Brasil é soberano, querendo peitar. Cara, então, tipo, a gente pensa, e nós estamos aqui seguindo nossa vida, o brasileiro tem que trabalhar cedo, tá nem aí, Sim. Tem que fazer seus corre. E é isso, cara, é aquela questão do sapo na água quente. Estamos nesse caminho. Daqui a pouco a gente tá aqui na Venezuela. E pra nós, e a mídia é do lado do governo também. O errado é lá. Tá tudo emparelhado, né? Tá tudo emparelhado, cara. E tipo assim, e a gente pensava assim que é algo impossível. Até uma vez a gente comentou um episódio nosso aqui também. Até tu falou, é possível o Brasil se tornar uma Venezuela? Eu falei aqui ainda. Não, porque eu acho que o mercado financeiro iria derrubar. Deixaria. Só que eu não sei mais, cara. Você já não tem mais essa certeza? Não tem mais segurança, porque eu não achava que estava tão emparelhado como está. Eu achava que o primeiro pessoal que ia bater no governo seria a mídia, porque a mídia também, tipo, sabe, isso aí ninguém... Tem os seus interesses. Tem seus interesses lá de fora e tal, mas não.
A mídia defendendo isso tá me assustando mais. Não é não o judiciário, beleza? Pra mim já imaginava. Só que a mídia tá comprando também, cara, porque a mídia deve estar recebendo do governo. Então os caras pensam, não, a gente não pode perder a boquinha que a gente tem. E, cara, é um negócio assim que tá preocupante, cara, porque tá tudo emparelhado. Porque a gente não vê meio que uma revolta, por exemplo. Não vê. Não só do povo, mas desses empresários. Cara, Sim. o agro está sendo muito prejudicado. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, dizem que a grande parte da exportação, um mercado muito forte, é de móveis. Tipo assim, uma mesa, coisas de madeira assim, trabalhadas. É muito forte isso para exportação para os Estados Unidos. E tem muitas empresas que estão com essa carga parada. E, tipo assim, não vê esses empresários se revoltando, não vê eles falando nada, sabe? Então tá meio estranho essa situação. A gente não sabe se eles estão emparelhados também ou se realmente não tem o que fazer. O que tá acontecendo nisso, né? E outro ponto que, daí, tipo assim, continuando em relação às sanções, que pode ser que aconteça, mas é muito difícil ainda, né? É o Brasil acontecer que nem a Rússia falou. Tirar o Brasil do sistema SWIFT. Daí acabou tudo, cara. Daí pode ir. Eu vi que eles estavam trazendo a Union Pay, que é uma bandeira chinesa. Aham. E eles estão meio que já se preparando pro pior. Eu acho então. Porque pra trazer essa bandeira brasileira ali. A chinesa. Ó, chinesa. Eu tenho um carro chinês, BYD, rodando aí, né? Bandeira chinesa do Union Pay. Sim. Daí eu vi que estão trazendo um celular também que é produzido na China, mas não é o Huawei, é outro. É outra marca, uma marca lá que é bem famosa Xiaomi? lá. Não é a Xiaomi, é outro. Outra marca. E celular também, sabe, pra cá. Vamos lá, vamos ver se o BRICS vai aguentar. Cara, e você tem alguma esperança? Assim, tipo, você acha que a gente vai sair dessa? Ou você acha que realmente estamos caminhando pro pior e a gente tem que se preparar? Tipo, se preparar já com uma reserva de criptomoeda, já começar a tirar uma segunda cidadania, já se preparar pior mesmo. Cara, na real, acho que na vida tudo a gente tem que se preparar pra essas questões. pior. Os americanos já pensam nisso. Espero o melhor e se prepare pro pior. Os americanos, eles sempre têm essa questão, tipo, seguro de vida, plano de saúde, coisa que o brasileiro não é muito preparado assim. Culturalmente, o americano já é, né? Por conta da questão que já passaram, tipo, Guerra Fria, enfim. Mas eu acho que pode acontecer o Alckmin conseguir, através dos contatos que ele tem lá, negociar a longo prazo ali, sabe? Mas tipo, a curto prazo, que nem a gente estava conversando também off, o governo americano, o Trump, evitou qualquer conversa, diálogo com o governo brasileiro. Sim, até tá expulsando a embaixadora dos Estados Unidos, né? Tem esse boato, não foi Eu vi um confirmado boato ainda. também de que tipo, até os filhos do Barroso estavam no consulado brasileiro nos Estados Unidos porque tipo, perderam o visto. Então, a gente não sabe o que é verdade, também começa a surgir um monte de boato, né? Sim. Mas, cara, eu acho que a gente tem que sempre se preparar. Questão econômica, ainda mais com um governo como esse, que, cara, tipo assim, na época da eleição, e foi avisado, isso que a gente fica de cara, todo mundo avisou, olha, o governo vai se aliar com esse pessoal, que é diferente, e se o Trump for eleito, o negócio vai ser diferente. E também tem outra questão que a gente pode colocar no bolo também, outro ingrediente, que foi o Lula ter declarado apoio pro Joe Biden abertamente contra o Trump. Não, tomara que o Joe Biden ganhe. Então o Trump pensa assim, cara... Se ele interferiu aqui, eu vou interferir. Ele jogou na cara do Zelensky quando o Zelensky foi na reunião no Salão Oval, lembra o Trump falando? Você foi num o Vance falou pro Zelensky, você foi num comício do Joe Biden na Pensilvânia, apoiar os democratas. Então, imagina, cara. E eles cobram, eles não esquecem de nada, cara. Então, eu acho que a gente tem que sempre se preparar pro pior economicamente com um governo como esse, né, cara? Infelizmente, cara. E assim, ó, se tu perguntar pra mim, eu acho que a única saída é o Alckmin conseguir negociar com o pessoal, mas eu acho difícil, porque os canais de comunicação estão fechados. Agora, quando que vai ser? Hoje é dia 20... 20. Estamos gravando aqui dia 20... 26. Dia 26 de julho. Dia 1º de agosto termina o prazo. Estamos chegando muito próximo e não tem... Não tem nada, não tem conversa, não tem nada. Então, cara, o prazo do governo brasileiro querer retalhar também, porque o Trump já falou que a partir do 1º de agosto já vai começar a valer, né? Então, cara, sim, você acha que essas empresas que estão segurando, né? Tipo, segurei carga porque não vale a pena mandar. Você acha que elas estão com essa esperança que dia 1º vai ter uma negociação? Não, acho que tá, o prazo é muito curto. Caramba.
Tá muito curto o prazo, tá muito curto para você negociar ali em 5 dias, digamos, né? Uma semana, esse tarifaço aí, sendo que não tem motivo nenhum para querer negociar. Porque o Trump não vai estar disposto a escutar o desculpa do Lula. Sim. Ele quer proposta na mesa. Ele quer proposta na mesa. E o Lula, tipo assim, ele acha que é por conta do Bolsonaro. O Lula também tá nessa... O discurso dele é muito isso. De que ele acha que é o tarifaço por conta do Bolsonaro. Acho que não é isso. Eu acho que ele tá... Ou jogando a narrativa, né? É narrativa. Ele tá jogando, tipo assim... Galera, esse tarifaço não é culpa minha, não. Porque o Lula tá pensando na eleição do ano que vem já também. Tem isso. Então, cara, é complicado. Eu acho que você tá nos escutando, se prepare. Tipo assim, como o Léo falou, cria sua reserva em Bitcoin, porque a gente nunca sabe. Pode chegar ali e acabar... vamos acabar com as bandeiras dos cartões ali. Sai do sistema SWIFT. É mais difícil? É. Só que a própria OTAN também já falou que pode retalhar o Brasil. Daí tu pensa, OTAN, aliança militar? Sim, mas quais países fazem parte da OTAN? Além dos Estados Unidos, os países europeus, da União Europeia. E o pessoal, né, a esquerda, acha muito que a França vai ficar do lado deles. Eu não tenho essa certeza toda. Não, a França não. A França vai... Porque por causa do Macron, que é amiguinho do Lula e tal, mas ele não vai peitar a OTAN, não vai peitar os Estados Unidos e falar, não, é meu parceiro, pode deixar, eu vou. E digo mais, até para os países da União Europeia, até vantagem, por conta que teve aquele acordo histórico que vinha há anos sendo costurado, né, por vários governos do Mercosul com a União Europeia. O que pesava muito para os países da União Europeia era em relação ao agro, porque para influenciar o agro de lá, que batia muito no governo deles lá. Tipo assim, você vai trazer, sei lá, soja de lá, milho, sendo que a gente consegue produzir aqui. Uhum. Tem várias manifestações na Holanda, na França, do pessoal... Lembra, a gente cobriu isso num dos primeiros episódios. Do agro também, então, para eles, tarifar o Brasil também vai ser vantagem, cara. Porque detarifando o Brasil, os preços dos produtos brasileiros vão chegar vão conseguir, o pessoal de lá vai conseguir competir com os produtos brasileiros lá. Uhum. Tem mais isso, cara. Então, o Brasil tá numa sinuca de bico e, cara, não vejo a curto prazo uma saída. Até o momento eu não vejo nenhuma saída. O Itamaraty, que era para ser um órgão neutro do governo brasileiro, que historicamente o Brasil tem posição neutra, tá tomando lado também. Então, tá tudo emparelhado, cara. Isso que tá me assustando. Porque eu não consigo, pelo menos agora, não consigo ver uma análise, uma saída assim, não, o governo brasileiro pode trabalhar dessa maneira. Não. Só se o governo brasileiro baixasse a bola, fosse mais humilde, chegasse para o Trump e falasse, vamos negociar, entendeu? Só que ao mesmo tempo é um governo egocêntrico que não aceita crítica, não aceita a situação, fala que é a soberania, porque estão preocupados com a eleição do ano que vem. Porque se não tivesse preocupado com a eleição do ano que vem, eles teriam sentado e negociado. Eu tenho certeza disso, cara. Sim. Por mais que o Lula seja egocêntrico, narcisista, ele teria feito, não, vamos negociar aqui. Ele negociou com o Bush, que pensava diferente. Claro que o Trump é muito mais radical que o Bush, né? Sim. Só que como tem eleição ano que vem, é ganho de popularidade para ele. E ele tá pensando nisso. Entendeu? E ele tá realmente só pensando nisso. Só pensando nisso. Agora, se o governo brasileiro tivesse profissionalismo, pensando no povo brasileiro... Se o governo brasileiro fosse profissional, estivesse pensando no povo brasileiro, teriam chegado lá e negociado. Vamos negociar aqui, vamos sentar e conversar essas tarifas aqui. Tá abusando, está sendo muito injusto. Aqui está nosso comércio, o superávit que vocês têm, o nosso déficit aqui. O que vocês precisam? Baixar as barreiras? Não, a gente pode conversar com o governo para baixar as barreiras. Fechou, beleza. Só que não. Eles querem agir com imaturidade, infantilidade, batendo de frente com o Trump para poder ter ganho populacional de popularidade ali. E, cara, pro povo não resta nada, né? Não resta nada, só observar e se torcer, né? Torcer, ficar na torcida aqui. Por isso que a única solução realmente é Bitcoin. A única solução é tirar o país do seu dinheiro e ficar esperando. Se der merda, você vaza. Se melhorar, beleza. Quem conseguir tirar a dupla cidadania de algum país aí, fica a dica também. Sempre bom ter na... E, cara, é triste, né? Porque a gente tá sendo meio alarmista aqui, mas não tem o que fazer. Tipo assim, realmente a gente sentar e esperar pra ver o que vai acontecer. A gente não tem influência nenhuma nisso e é só se preparar pro pior. Infelizmente. Infelizmente é isso. Desculpem o recado alarmista aí, galera que acompanha a gente, mas infelizmente o cenário é esse, né? A gente só tá aqui lendo o cenário. Não tem saída, cara. Então é isso, galera. A gente queria trazer aí, então, uma leitura do que está acontecendo nesse tarifaço, né? O que pode ser feito
por nós nada, pelo governo deveria estar sendo feito, mas realmente tá difícil a situação. E vamos esperar, se preparem para o pior. E, deixa um like aí, se inscreva no canal aqui do Audiocast, né? Dá essa força pra gente, compartilha com quem você acha que esse conteúdo vai ser importante, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo episódio e abraço!